E conta um pouco do seu livro, que é sobre a questão agrária na Revolução Cubana. Como era a questão da propriedade da terra antes e como ela é hoje? Bom, esse livro é resultado da minha dissertação de mestrado, né, que foi defendida no Instituto de Economia da Unicamp, sob orientação do professor Plínio de Arruda Sampaio Júnior, e ele trata justamente de como a Revolução Cubana realizou uma transformação muito profunda na estrutura agrária da ilha, né. Então, antes da Revolução, a partir da metade do século, primeira metade do século XX, a agricultura cubana era muito concentrada na monocultura de cana-de-açúcar, produzida em latifúndios. Muitos desses latifúndios eram de propriedade estrangeira. Em 1958, 40% da produção do açúcar cubano estava nas mãos dos Estados Unidos, né? Essa produção de açúcar correspondia a mais de 80% das exportações totais da ilha, e, ao mesmo tempo, existia uma relação de trabalho no campo que era altamente exploratória e baseada num desemprego estrutural que acontecia durante 8 meses no entre-safra, quando os trabalhadores da cana-de-açúcar eram expulsados do processo de produção e tinham que resolver os seus problemas de subsistência de uma maneira mais ou menos espontânea. Então, a agricultura cubana ela concentrava as contradições principais do capitalismo dependente na América Latina, e por isso é um processo que também é representativo de outras circunstâncias latino-americanas e tem paralelos que podem ser traçados com o Brasil, por exemplo, né? A Revolução Cubana, então, nessa minha pesquisa eu fiz uma divisão metodológica para compreender o processo de transformações em 3 dimensões, né? Se a agricultura cubana antes da Revolução foi caracterizada na minha pesquisa como uma plantation modernizada, né? Ou seja, uma estrutura de latifúndio, monocultura e trabalho de alto índice de exploração, esses 3 pilares, essas 3 dimensões da plantation, que eu vou analisar a partir do processo revolucionário. Isso significa entender o regime de propriedades, o regime de cultivos e o regime de trabalho. Cada uma dessas dimensões vai ter uma transformação desigual ao longo da Revolução Cubana. Por exemplo, no caso do regime de propriedades, a transformação é muito acelerada e, de alguma maneira, a Revolução Cubana conseguiu, com muita rapidez, superar o latifúndio e a estrutura agrária latifúndio-minifúndio, né? Isso significa que, por um lado, as grandes propriedades privadas deixaram de existir e passaram para as mãos do Estado, para as mãos de cooperativas de agricultores, e os minifúndios precários de subsistência ganharam um pouco mais de escala num processo redistributivo da terra e passaram a participar da produção agrícola cubana de uma maneira mais sustentada e economicamente viável, né, para os próprios agricultores. Então, a partir da segunda reforma agrária, que é uma lei de 1963, é possível dizer que o latifúndio em Cuba deixou de existir. E a maior parte da terra cubana passou a estar concentrada numa propriedade estatal, né, com trabalhadores assalariados. No caso do regime de cultivos, a transformação é muito mais complexa e difícil, porque o regime de cultivos numa agricultura, ele tem um cordão muito estreito e diretamente ligado com a questão da dependência externa, né? Então, se você tem uma monoprodução, muito provavelmente essa monoprodução está ligada a um monocomércio ou a uma alta dependência de um único país para quem você exporta. No caso de Cuba, a monocultura se desarticulou num primeiro momento a partir do bloqueio dos Estados Unidos, né? Havia também uma intenção diversificadora na Revolução Cubana de produção de alimentos para o mercado interno, porém essa diversificação não se sustentou no curto prazo e a partir de 1963, mais ou menos, em dezembro de 63, o governo cubano assinou um acordo com a União Soviética, que é muito conhecido, que se perpetuou até a queda da União Soviética, de venda de açúcar a preços muito favoráveis para Cuba. E isso acabou perpetuando uma estrutura de monoprodução em Cuba. Não que isso seja exatamente a mesma estrutura anterior, porque havia um plano de desenvolvimento toda uma intenção, uma imaginação do governo cubano de que essa monoprodução, nesse contexto, enganchado numa grande economia soviética, poderia gerar mais caminhos de desenvolvimento do que a dependência anterior.
Então havia toda uma expectativa de que a monocultura poderia gerar diversificação. Isso é muito emblemático no caso da safra de 1970, que foi a famosa safra de 10 milhões de toneladas de açúcar, que existia essa meta, só que ela nunca foi alcançada. E com o fim da União Soviética, o que mudou? Bom, então, se o fim do latifúndio na Revolução Cubana foi muito intencionalmente construído, no caso da monocultura foi bem diferente. Hoje em dia, a agricultura cubana já não é mais monocultora se você for comparar com a própria história cubana, né? Mas isso não aconteceu por uma medida exatamente intencional do governo cubano, mas por um colapso, né? Quando cai a União Soviética, o PIB cubano despenca 35% em 3 anos, o comércio externo da ilha contrai 85% também num período muito curto, e aí Cuba entra naquele chamado período especial, que é um eufemismo para dizer uma crise de alta proporção da economia da ilha, né? Que são os anos 90. Nesse período, a monocultura se desagrega não exatamente porque foi uma política de diversificação, mas porque foi uma necessidade emergencial da própria economia e da produção de alimentos. Então não havia mais mercado externo para vender açúcar e também não havia mais divisas para comprar alimentos. Isso significa que Cuba, por uma questão de sobrevivência, começou a diversificar a agricultura. Posteriormente, isso foi se tornando uma política, né? Então, hoje em dia, há uma tendência de que o governo cubano pretende que as pessoas voltem para o campo e há uma tendência de entrega das terras estatais em usufruto privado. Tem leis que favorecem os camponeses, ou melhor, favorecem as populações urbanas para que elas voltem para o campo e consigam produzir em boas condições. Então, se no início da Revolução houve toda uma tendência ultra-estatizante, dos anos 90 para cá, e principalmente nos últimos 15 anos, há uma tendência oposta, que tem a ver com a aposta na propriedade privada, ou melhor, na propriedade no usufruto, que tende talvez para a propriedade privada, como uma aposta da revolução para criar condições de bem-estar social no campo e na cidade. Mas pequena propriedade privada, nesse caso. Sim. Não mais latifúndio. Pequena propriedade privada, mas é importante dizer que atualmente em Cuba sempre existiu uma pequena propriedade privada, inclusive depois da Revolução tem um setor que foi preservado de camponeses, só que tanto antes como hoje, nenhum desses camponeses vive avulso. Eles são obrigatoriamente associados em cooperativas, ainda que sejam cooperativas de créditos e serviços. Então eles podem ter uma propriedade privada de até 67 hectares, que é o máximo, e necessariamente eles são obrigados a se associarem em cooperativas de proprietários privados. Não existe nenhum proprietário privado avulso em Cuba, no caso do campo. E com relação ao regime de trabalho, que seria a última dimensão dessas transformações, acontece um fenômeno bastante interessante, porque se antes da Revolução havia um excedente de mão de obra, depois da Revolução vai acontecer o oposto, vai haver uma escassez de mão de obra no campo. Simplesmente porque surgem novas oportunidades de trabalho e de estudo para que essas populações que viviam no campo engatem outra vida, encontrem outros meios de vida nas cidades e tenham outros empregos, né? Então, basicamente, ninguém quer ser cortador de cana. Como ninguém quer ser cortador de cana e tem possibilidades de outras escolhas, nos anos 60, principalmente, há uma grande escassez de mão de obra e isso gera uma contradição com os objetivos da Revolução, que são justamente a safra de 10 milhões, que acaba não acontecendo nessa proporção. E aí entra a questão do trabalho voluntário, que por um lado sempre foi, desde a Revolução Russa, um ícone, né, uma prática associada à dimensão do engajamento político, ideológico, cultural, de um processo revolucionário massivo, mas que gera consequências econômicas nem sempre desejadas. Existe uma certa idealização do trabalho voluntário, e isso foi muito marcado no caso de Cuba pela própria ideia do Che Guevara, que se chama de pensamento guevarista, do homem novo, da solidariedade, da generosidade, do trabalhador que aumenta suas horas de trabalho não por um ganho individual, mas porque ele vai estar aportando para a renda nacional. Então tem uma série de elementos de idealização que fazem com que o trabalho voluntário seja muito adotado em Cuba, mas, como eu explico também nessa minha pesquisa, ele teve esse uso do trabalho voluntário teve consequências econômicas indesejadas. E quais são, resumidamente? Por exemplo, no caso da safra de 10 milhões, tem uma questão muito importante específica do corte da cana, né?
O corte, a cana para ser cortada, ela precisa, uma cana com alto rendimento de açúcar, quando você coloca numa usina, ela precisa ser cortada bem rente ao chão, porque a parte que concentra a maior quantidade de sacarose, ela está justamente próxima do chão. E um estudante universitário, um professor universitário ou um profissional urbano qualquer vai ter muito menos resistência para realizar esse corte durante horas e horas seguidas da maneira como ele deve ser realizado. Isso significa que a safra de 70, ela alcançou uma produção em volume de cana-de-açúcar mais ou menos próxima da meta. Só que quando esse volume de cana-de-açúcar foi processado industrialmente, ele não rendeu, porque ele foi mal cortado. Então, o trabalho voluntário gerou prejuízos econômicos importantes e isso vai desencadear toda uma mudança na localização geopolítica de Cuba nos anos 70. Obrigado.